Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações conectados com essa transmissão ou que ouvirão em alguma outra ocasião. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, seja sobre todos vocês e sobre mim também, e nos abra as Escrituras nessa ocasião, como as abriu aos discípulos caminhantes de Emaús, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leamos em São Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 15, onde nos diz, começando Jesus seu ministério, diz: depois que João foi encarcerado, Jesus veio a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está se cumprindo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo se cumpriu e o reino dos céus se aproximou. É o nosso tema para essa ocasião, tomado das palavras de Cristo, nosso Salvador. Que Deus nos abra o coração e também as Escrituras para entender esse tema em nosso tempo. Podem se sentar. Tenham a bondade. Para o tempo em que Jesus apareceu, as profecias correspondentes à vinda do Messias tinham que se cumprir, para o qual também tinha que aparecer um profeta preparando o caminho ao Senhor, como disse Malaquias, no capítulo 3, versículo 1 em diante, o qual nós lemos, diz: eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Aí nós temos a promessa do mensageiro precursor da primeira vinda de Cristo, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. A quem ele estaria preparando o caminho? O anjo do pacto. Ao Senhor, ao anjo do pacto, ao Senhor, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor viria ao seu templo. Está o templo de pedra, mas está o templo humano, que é o corpo do Messias, ao qual Deus viria, o Senhor, o Pai. E quando João Batista batizou a Jesus, podemos ver que o Espírito Santo veio e pousou sobre Jesus. E dos céus se ouviu a voz de Deus, a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, em quem se agrada Deus habitar. Em uma ocasião, Jesus, diante do templo ali em Jerusalém, no capítulo 2 de São João, ele disse: destruam esse templo e em 3 dias eu levantarei. E disseram a ele: em 46 anos foi construído, levantado, erguido esse templo, e agora tu diz
que em 3 dias tu o levantarás, ou seja, de 3 dias a 46 anos, a distância de tempo era muito grande. São João, capítulo 2, versículo 18 em diante. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, diz: mas ele falava, versículo 1, mas ele falava do templo do seu corpo. Ao templo humano foi que veio Deus, e virá ao seu templo o Senhor, seu templo humano. Assim como nós somos templo de Deus, e Ele veio a nós em Espírito Santo e tem produzido novo nascimento. Quem não nasce de novo não pode entrar ao reino de Deus. Cristo disse a Nicodemos: quem não nasce da água e do Espírito. Assim como para entrar a este reino terrenal na qual vivemos, o que tivemos que fazer? Nascer. Quem não nasceu, pois não está conosco nessa terra, nem esteve tão pouco no passado, porque não nasceu. Assim como é preciso o nascimento natural para viver nesse reino terreno, é preciso o nascimento espiritual para entrar ao reino do Senhor. Por isso, em Colossenses, São Paulo disse que Deus nos colocou no reino do seu amado Filho. Diz, capítulo 1 de Colossenses, versículo 13 diz, 12 e 13 diz, com gozo dando graça ao Pai, que nos fez apto para ser partícipes da herança dos santos na luz, o qual nos livrou das potestades das trevas e nos transportou ao reino do seu amado Filho, na qual temos a redenção por seu sangue, o perdão de pecados. Por isso, a Escritura disse, São Paulo mesmo disse, que Cristo nos colocou em lugares celestiais. Deus nos colocou em lugares celestiais, no reino do Senhor, no reino de Jesus Cristo, porque Ele é herdeiro ao reino de Deus. E, consequentemente, como Filho de Deus, sendo herdeiro ao reino de Deus, do reino dos céus, então, aí Ele coloca aos seus filhos. E é por isso que seus filhos são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 14 em diante. Estas são as pessoas que formam o corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Estas são as pessoas que têm a promessa de ir ao paraíso quando morrem fisicamente, e lá está nos corpos angelicais, corpos teofânicos, que é o Espírito que tem e que vivem. Lembrem, quando Pedro foi liberto do cárcere pelo Senhor e bateu na porta onde estavam orando por ele, Rhodes foi abrir a porta, e quando se aproximou, percebeu que era São Pedro que batia na porta, e de regozijo não abriu a porta. Volta aonde as pessoas estão, as pessoas da casa, e diz: é Pedro que está batendo a porta. E disseram a Rhodes: estás louca? É o seu anjo. O anjo de cada pessoa é o seu corpo angelical, é o espírito da pessoa. Por isso, Cristo, em uma ocasião, também disse dos crentes nele que os seus anjos veem o rosto do nosso Pai
diariamente. Todos os crentes em Cristo, nascidos de novo, têm o seu anjo. O anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem. Cada um tem o seu anjo. Portanto, esse corpo angelical é que vivem os crentes em Cristo que morreram fisicamente, os quais retornarão à terra na vinda do Senhor para receberem corpos eternos, imortais, glorificados, igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E jovens, por toda a eternidade, como o corpo de Cristo, glorificado, que está tão jovem como quando subiu ao céu. Com razão não conheceram quando ele ressuscitou, na ressurreição. Quando algum parente seu, crente em Cristo, que já partiu, e tenha tido 50, 60, 70 ou 100 anos, quando ele retorne e apareça um jovenzinho ou uma jovenzinha e diga a você: filho ou neto, como tu estás? Estou feliz em te ver. E você diga: mas tu és mais jovem que eu, como meu pai, a minha mãe, a minha avó, como? Certamente ela vai dizer: tu te lembras do Evangelho que fala da ressurreição? Ressurreição e a vida eterna, portanto em corpos eternos, mortais, glorificados como o corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo, para nunca mais morrer. E vamos ser transformados, nós os que estamos vivos, porque nem todos morreremos, São Paulo disse, senão que todos seremos transformados. Desde o tempo dos apóstolos, estão esperando este momento da ressurreição. Como os santos do Antigo Testamento também estiveram esperando o tempo da ressurreição dos crentes do Antigo Pacto, do Antigo Testamento ou Antigo Pacto. Mas cada coisa tem seu tempo no programa de Deus. E tem que se completar o número daqueles que serão ressuscitados no final do pacto divino. Quando entre até o último, aí então vem a etapa para a ressurreição. Transcorreram de diferentes etapas do Antigo Testamento e no final apareceu o precursor da primeira vinda de Cristo, João Batista, e depois apareceria aquele ao qual ele estaria preparando o caminho, que seria o Messias, e seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. No capítulo 7, versículo 14 de Isaías, essa é a promessa. E também em São Mateus nos fala dessa promessa divina. E ele tinha que nascer nessa terra conforme a promessa divina. São Mateus, capítulo 1. O anjo fala a José, capítulo 1, versículo 18 em diante, diz: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando desposada Maria, sua mãe, com José, antes que se juntassem, aconteceu que havia concebido do Espírito Santo. José, o seu marido, como era justo e não queria defamá-la, quis deixá-la em segredo. E pensando ele nisso, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a ele e lhe disse: José,
filho de Davi. Por que ele falou filho de Davi? Porque José era um descendente do rei Davi, como a Virgem Maria também era uma descendente do rei Davi. Maria era descendente do rei Davi pela linhagem de Datã, filho de Davi. E José era filho do rei Davi, descendente do rei Davi pela linhagem de Salomão, filho de Davi. José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Se salvará o seu povo dos seus pecados, então tinha que efetuar o sacrifício de expiação com o seu próprio corpo e derramar o seu sangue expiatório. Em Isaías capítulo 53, nos fala disso, do que o Messias faria. Disse: diz que porá sua vida por nós. Capítulo 53, versículo 10. E se com tudo isso o Senhor quis quebrantá-lo, sujeitando, quando ele pôs sua vida em expiação pelo pecado. Para pôr sua vida em expiação pelo pecado, tinha que morrer, derramar o seu sangue expiatório e ser levado ali ao céu, por Cristo, apresentar o seu sangue no templo celestial, no lugar santíssimo, como o sumo sacerdote na terra que levava o sangue de expiação ao lugar santíssimo, apresentava diante de Deus e aspergia com seu dedo 7 vezes sobre o propiciatório, para realizar a expiação. O que Cristo tem estado fazendo no céu, aspergindo o seu sangue por todas as pessoas que o recebem como seu único e suficiente Salvador, para o pecado ser tirado e a pessoa ser reconciliada com Deus. Não tem outra forma para o pecado ser tirado da pessoa e não tem outra forma para o ser humano ser reconciliado com Deus. Portanto, não tem outra forma para o ser humano se aproximar de Deus. Não tem outro caminho. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, versículo 6. Portanto, não procure outro caminho. O caminho Deus o estabeleceu. É Jesus Cristo, o Messias, príncipe, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, colocando a sua vida por nós, conforme como disse no capítulo 16, versículo 14 em diante. Eu ponho a minha vida pelas ovelhas, por isso o Pai me ama, porque eu ponho a minha vida pelas ovelhas. Tenho poder para colocar e tenho poder para voltar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Ou seja, que ele já veio à terra com uma missão divina para ser cumprida em favor de todas as pessoas que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Continua dizendo: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, quando disse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. Por isso Jesus Cristo dizia: o Pai que mora em mim, Ele faz as obras. Era Deus conosco em um véu de carne, dentro de um véu de carne chamado Jesus, e esse véu de carne chamado Jesus é a semelhança física de Deus, é o corpo físico de Deus. Por isso Cristo, ao dizer: quem viu a mim, viu o Pai, é como quando eu e você nos vemos, nós nos olhamos, e você pode dizer para mim: tu estás me vendo. Quando eu estou vendo teu corpo, eu posso dizer: você está me vendo?
mas eu estou dentro desse corpo. Contudo, não estás me vendo. O que tu estás vendo é a imagem, é a minha semelhança física. E o que eu estou vendo é a tua semelhança física. É por isso que, por exemplo, Jacó, quando ele lutou com o anjo e obteve que o anjo de Deus o lançasse a bênção, mudando o nome dele, é uma bênção. Quando o nome da pessoa é mudada por Deus, se isso é necessário que seja feita uma mudança de nome, porque o nome que tem não convém para a pessoa, ele mudou o nome por um que tenha o significado bom, é uma bênção para a pessoa. E depois Jacó coloca o nome, o lugar, no capítulo 32, colocou por nome o lugar Peniel, capítulo 32, versículo 30 de Gênesis. Ele colocou o nome de Peniel por quê? E colocou Jacó o nome daquele lugar Peniel porque disse: vi a Deus face a face e a minha alma foi salva. Viu a Deus face a face, e o que ele viu foi o anjo de Deus. Porque o anjo de Deus, o anjo do pacto, é o corpo angelical de Deus, é o corpo teofânico de Deus, no qual aparecia Adão, Abel, e a todas essas pessoas, quando viam esse anjo, estavam vendo o corpo angelical de Deus, esse corpo teofânico. E esse é o anjo do pacto, o Espírito Santo, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. Depois, também encontramos a Manoá, pai de Sansão, e sua esposa. Como se chamava a esposa de Manoá? A senhora Manoá. Viram o anjo de Deus, um homem de outra dimensão, um homem com um corpo angelical, um corpo teofânico, um corpo espiritual, igual ao corpo humano, mas de outra dimensão. E depois que lhes fala, e Manoá oferece uma comida, como Abraão ofereceu uma comida a Elohim, e os anjos que estavam com ele, e Elohim aceitou esse almoço. Agora Manoá está oferecendo ao anjo uma comida também, e ele disse: eu não comerei tua comida, não vou comer do teu pão, mas se tu queres sacrificar, sacrifica a Deus. E Manoá tomou um cabrito, preparou um guisado, e sobre uma pedra ofereceu a Deus no fogo. E quando o fogo subiu, o anjo subiu pelo fogo, e Manoá disse: vimos a Deus. Ele soube que era o anjo de Deus e disse à sua esposa: vamos morrer, porque vimos a Deus. A sua esposa disse a ele: é porque a Escritura disse, Deus disse a Moisés: ninguém pode ver o meu rosto e viver. E agora Manoá está assustado, e a sua esposa o consola e diz: não vamos morrer, porque se fôssemos morrer, não prometeria que teríamos um filho. Pela lógica, se sabia que não morreriam. Agora Manoá disse que tinham visto a Deus. Depois, quando vamos a São João, capítulo 1, o versículo 18, de 1 a 18 diz:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. E quem é o Verbo? Quem é a palavra? Cristo. Em seu corpo angelical é o Verbo, e por ele foram feitas todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 ao 3 também nos diz: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras em outros tempos aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez tudo. Todo o universo, criou todas as coisas. Diz que foram criadas por ele e para ele. Isso está em Hebreus capítulo 1, diz: pelo Filho, nestes últimos dias nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, o herdeiro de toda a criação, e por quem a si mesmo fez o universo. Foi por meio de Cristo que Deus fez o universo. Cristo é o Verbo, o anjo do pacto, a palavra, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua substância, a imagem de Deus, é Cristo, em seu corpo angelical, chamado anjo do pacto, o anjo de Deus. Por isso, Jesus Cristo, em São João capítulo 8, versículo 56 ao 58, podia dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão, vosso pai, desejou ver meu dia, viu e se regozijou. E disseram: tu não tens 50 anos e diz ter visto Abraão? E ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão, e até antes de Adão também. Antes que todas as coisas. Que diz que antes de todas as coisas também. Vamos ver. Ao conhecer tudo maior do programa divino, em Colossenses, onde nós lemos há alguns momentos, nos diz a respeito de Cristo. Colossenses capítulo 1, nos diz São Paulo, portanto, agradou ao Padre. Capítulo 1, versículo 15 em diante diz: o qual é a imagem do Deus invisível, ou seja, o corpo angelical de Deus, o corpo teofânico de Deus, o corpo espiritual de Deus, o Espírito Santo, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Por meio de quem Deus criou os céus e a terra, o universo completo, por meio de Jesus Cristo, ou seja, Deus, dentro do seu corpo angelical, que é Cristo, o anjo do pacto, falou a existência todas as coisas. A ciência está procurando a origem da criação. A origem da criação é Cristo.
Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja. A cabeça da igreja é Cristo. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Deus habitou, habita e habitará eternamente em Cristo, em toda a sua plenitude. Portanto, Jesus Cristo é a pessoa mais importante, não apenas dessa terra, senão do universo inteiro. Por isso está sentado no trono de Deus, à direita de Deus, como ele disse, assim se cumpriu. E por isso pôde dizer em São Mateus capítulo 28, versículo 16 em diante: todo poder me foi dado no céu e na terra, porque o que está sentado no trono é o que tem o poder. Este é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quando ele veio à Terra, foi no tempo correspondente, onde já estava na Terra, João Batista. Tinha uma diferença de uns 6 meses de idade. E eram da mesma família. Eram primos. Ou seja, que veio na família. Lembre, Maria e Elizabeth eram parentes. E agora havia transcorrido diferentes etapas de crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas tinha a promessa de que o Messias viria e que para preparar o caminho viria o precursor, conforme o que está estabelecido na Escritura. João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, e alguns pensavam que ele era o Messias, mas ele disse: eu não sou, ele vem depois de mim. Depois de mim vem um maior que eu, mais poderoso que eu, do qual eu não sou digno de desatar a correia do seu calçado. E em outra ocasião ele disse: entre vós está um maior que eu, ao qual vocês não conhecem. E quando viu o Espírito Santo descer sobre Jesus quando o batizou, disse: é este o que viria depois de mim. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não conhecia, mas aquele que mandou eu batizar disse: sobre quem tu veja o Espírito Santo descer, sobre ele. É esse. E eu vi, João Batista disse. Talvez as demais pessoas não viram, mas João sim o viu. Portanto, esse era o tempo para vir o Messias. O precursor estava ali, anunciando, preparando o povo para a vinda do Messias. E era o Elias que havia de vir como precursor da primeira vinda de Cristo. E também está prometido que Elias viria novamente, viria por quarta ocasião. Isso é outro homem no qual o Espírito Santo estaria operando o ministério de Elias, para preparar o povo ao cristianismo, para a segunda vinda de Cristo. Já veio, deu sua mensagem e se foi.
Assim como João, com a sua mensagem, com a sua voz, apontou o Messias e anunciou que viria e apontou que ele estava entre eles, a mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo introduzirá ao mundo a segunda vinda de Cristo. Portanto, será conforme a como tem sido prometido. Por isso eu disse que através do ministério do quarto Elias, precursor da segunda vinda de Cristo, que foi o reverendo William Branham. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, tempo paralelo ao tempo de Jesus Cristo. E ao tempo de Noé também. E ao tempo de Ló, de Abraão. Cristo disse isso, que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé e que será como nos dias de Ló. Tempos paralelos. Por isso, o mundo tem estado se movendo a uma situação em todos os aspectos da vida das nações, como nos dias de Noé e como nos dias de Sodoma e Gomorra. E ninguém pode parar essa corrida que leva o mundo rumo aos dias de Noé e aos dias de Ló, aos dias de Sodoma e Gomorra. Está aí a explicação para os problemas que a humanidade tem em todas as nações. Mas a coisa importante para os crentes em Cristo é que esse é o tempo para a vinda do Senhor. E o que fará em sua vinda? Lá na sua primeira vinda, ele realizou a obra de redenção para a adoção espiritual dos filhos e filhas de Deus. Mas nos falta a adoção física, que é a glorificação, a redenção do corpo, o qual será os mortos em Cristo surgirem, ressuscitarem corpos eternos, jovens, e os que estão vivos, a transformação. É disso que São Paulo nos falou em Filipenses, capítulo 3. É importante saber para que estamos esperando a vinda do Senhor. Capítulo 3, versículo 20 ao 22 diz: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo de nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo da sua glória, pelo poder com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ele tem o poder para produzir a ressurreição dos mortos em Cristo, como fez com Lázaro, e para transformar os que estão vivos. Transformou a água em vinho, transforma o coração do pecador a um crente, a um santo. E assim transforma tudo o que ele tenha que transformar. E transformará os vivos crentes que estejam no tempo da sua vinda e vejam e creiam em sua vinda, o qual já tem sido precursada pelo reverendo William Branham, que foi o precursor da segunda vinda de Cristo, e como ele disse que será, assim vai ser. Esse é o mistério contido no sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Quando abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, como que por meia hora. É o mistério da segunda vinda de Cristo, do qual Cristo também disse em São Mateus 24, que nem os anjos sabiam quando será
o tempo da vinda do Filho do Homem. E em uma ocasião ele também disse que nem o Filho sabia, ou seja, que Jesus, antes da sua ressurreição, não sabia quando seria o tempo para a segunda vinda, da qual ele falou em muitas ocasiões. Por isso a Bíblia fala mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda de Cristo. O importante é saber qual é o tempo profético, era e dispensação. Porque para esse tempo será que ele vai ressuscitar os mortos, crentes nele. E se vai ressuscitar os mortos, crentes nele, então, e ele estabeleceu um tempo, tem que procurar na Bíblia qual é esse tempo. São João capítulo 6, versículo 30 a 40 diz: e essa é a vontade do Pai que me enviou, que de todo o que me deu não perca nenhum, senão que o ressuscite no último dia. E essa é a vontade do que me enviou, que todo aquele que veja o Filho e nele creia tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 2 lugares nós já temos que diz que a ressurreição vai ser no último dia. E em São João capítulo 11, versículo 21 em diante nos diz, ali quando foi ressuscitar Lázaro, Cristo aqui nos fala, quando fala a Marta, capítulo 11 de São João, e Marta disse a Jesus, capítulo 11, versículo 1, e Marta disse, Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas bem eu sei agora que tudo que peças a Deus, Deus te dará. E Jesus disse, o teu irmão vai ressuscitar. E Marta disse a ele, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. 3 Escrituras já nos falam que a ressurreição seria no último dia. Jesus disse a ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu nisso? E ela disse, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que vieste ao mundo. Agora, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8 nos diz, um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Um dia diante do Senhor para os seres humanos é 1000 anos. Por isso, quando nos diz, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, e por quem por si mesmo fez o universo. Desde os dias de Jesus, a humanidade tem estado vivendo nos últimos dias diante de Deus, que são os últimos milênios, 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Já transcorreram 2 dias diante de Deus, que são 2 milênios de Cristo até aqui, 2000 anos de Cristo até aqui, e já estamos dentro do 3º milênio de Cristo até aqui, diante de Deus, o 3º dia, diante de Deus, dos últimos dias, dos últimos milênios. E o último dia é o mais importante, porque é o dia para a vinda do Senhor e para a ressurreição dos mortos em Cristo, a ressurreição dos vivos. Conforme o calendário gregoriano,
já levamos mais de 25 anos dentro do último dia. Se nós tirarmos as datas, com 360 dias ao ano. Portanto, já estamos dentro do último dia diante de Deus, o último milênio, no 7º milênio, de Adão até aqui, ou o 3º milênio, de Cristo até aqui. Esse é o tempo em que tem que se cumprir tudo relacionado à vinda do Messias, a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação dos crentes que estão vivos. Há um lapso de tempo de uns 30 ou 40 dias já transformados. Como Cristo, depois de ressuscitado, e os mortos crentes do Antigo Testamento se levantaram com Ele, conforme a São Mateus, capítulo 27, versículo 51 em diante, porque ressuscitaram. Quando Cristo se levantou dos mortos, se levantaram com Ele também, e apareceram a muitos na cidade de Jerusalém. E quando subiu ao céu, subiram com Ele. Estes são os santos do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. E os santos do Novo Pacto ressuscitarão no dia prometido na Escritura, que é chamado o último dia diante de Deus, que vai ser o último milênio ou o 7º milênio, assim como o 7º dia da semana é o sábado, é o último dia da semana. Portanto, o tempo se cumpriu. Chegou o último dia. E em algum dia do último dia vai acontecer a ressurreição. A ressurreição dos mortos, a vinda do Senhor, a ressurreição dos mortos e transformação dos vivos está sendo esperado desde o dia dos apóstolos. Mas não aconteceu naqueles tempos, por quê? Porque não era para aquele tempo, é para o último dia, para o tempo final. E agora correspondeu a nós vivermos no tempo final, no último dia. Ali na primeira vinda de Cristo, estava se vivendo na etapa de ouro, a etapa messiânica, a etapa da vinda do Messias, a etapa da vinda da pedra não cortada por mãos, que Cristo, o Messias, a pedra de ângulo, a pedra angular, e a pedra angular forma a era de pedra angular. Para a primeira vinda e para a segunda vinda também vai formar a era de pedra angular. Portanto, será uma era de pedra angular e uma era de ouro, a era de ouro da igreja, porque a era de ouro da igreja é para fazer o chamado final de Cristo, para completar a sua igreja, preparar-nos e vir, sair do trono de intercessão no céu e vir para reclamar tudo que Ele redimiu com o seu sangue, ressuscitar os mortos crentes nele em corpos glorificados, e nós que estamos vivos transformar-nos para levar-nos onde? A ceia das bodas do Cordeiro. Ele não vai deixar os seus crentes aqui na terra para que passem pela grande tribulação. A grande tribulação são para as virgens insensatas, para os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, e para toda a humanidade. Mas para os crentes em Cristo, a transformação e o rapto. Bem-aventurados que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro, disse Deus em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10. Eu fui convidado, aceitei o convite e eu estou esperando ser levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro em sua vinda. E quem mais? Poxa, cada um de vocês também, porque para isso vai ser a sua vinda no tempo final. Portanto, enquanto se cumpre tudo que está prometido, para irmos, nos preparamos para
sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Lembrem a parábola das 10 virgens? As que estavam preparadas entraram com ele às bodas e a porta se fechou. Portanto, tem uma preparação. A última trombeta, porque a trombeta será tocada e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, incorruptíveis em corpos glorificados. E os que vivemos seremos o quê? Transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49 ao 58. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 ao 21. E Efésios e Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. E tem outras escrituras, como Romanos, capítulo 8, versículo 14 em diante, que nos fala da adoção, a redenção do corpo, a glorificação, a transformação. E agora, o reverendo William Branham nos fala de uma era de pedra angular. A igreja foi subindo de etapa em etapa e tem que chegar a uma era de pedra angular. Vai subir a uma era de pedra angular, uma era de ouro, uma era paralela à do tempo de Jesus, o nosso Salvador. É a etapa mais gloriosa da Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo nos dará a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, onde vai nos dar a revelação do sétimo selo, que é preciso a revelação da segunda vinda de Cristo. E isso vai nos preparar para irmos com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. É importante entender o tempo em que estamos vivendo e saber que temos que estar preparados para a sua vinda, para a nossa transformação, antes que a porta se feche, porque as virgens prudentes que estavam preparadas entraram com ele às bodas e a porta se fechou. Depois ninguém mais pode entrar. Portanto, estejamos todos preparados para esse evento profético tão importante que está prometido na Escritura. Não tem outra esperança para o ser humano nesse tempo. Só tem uma, e é a segunda vinda de Cristo. Continuem todos tendo uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.